Olá, eu sou Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e nesse vídeo nós vamos dar mais uma dica de livro, é a nossa sexta dica de livro relacionada aí a marketing digital, vendas, empreendedorismo, enfim, negócios de uma maneira geral. E a dica de hoje vai ser esse livro aqui, ó, Spin Selling, é um livro do Neil Heckman, é uma metodologia de venda para negócios com um preço mais elevado. Então, se você trabalha com venda de consultoria, se você trabalha com produtos de recorrência com valor maior, vale a pena conhecer o livro chamado Spin Selling. Está lá, alcançando excelência em vendas com uma metodologia de 4 perguntas chamadas Spin Selling. Ontem eu dei uma live falando sobre como conseguir clientes mais clientes voltados aí para quem trabalha com gestão de negócios, com gerenciamento de tráfego, com agências de marketing digital e, obviamente, para esse tipo de negócio você precisa conseguir clientes. E a gente falou bastante sobre Spin Selling e eu vou deixar esse trecho aqui para vocês assistirem, beleza? Vamos então ao vídeo. Spin Selling, essa vai ser inclusive a dica de amanhã que eu vou dar. Dica de livro, Spin Selling, alcançando excelência em vendas, tá lá, construindo relacionamentos de alto valor. Nas últimas 2 lives, a gente já falou sobre gestão de tráfego, como você manter e tudo mais, e é óbvio que você precisa construir valor constantemente, porque num negócio de tráfego, você tem ali uma venda recorrente, e obviamente com essa venda recorrente, você precisa construir valor para que o seu cliente não queira abandonar você no meio do caminho. Porque você fala, não, eu sou bom em tráfego, eu sou o cara do tráfego, eu gero muito tráfego e etc, ele não vai me abandonar. Sim, só que se ele não enxergar o valor que você, mesmo que você entenda que você está gerando valor, se ele não enxergar que você está gerando valor, é óbvio que ele pode querer fechar, não continuar um contrato contigo. Então, num primeiro momento, nós falamos sobre vendas. Você precisa vender. E nesse caso aqui, desse livro, ele trata muito por uma questão de processo. E por que eu estou indicando esse livro? Porque esse livro é indicado para, como é que eu digo? Para vendas maiores. Então, quando você vai fazer uma venda de gestor de tráfego, você vai fazer uma venda maior, talvez se você cobre 500... Deixa eu só... Talvez você faça uma venda de 500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, depende do nível de conhecimento que você tem em relação ao seu mercado, em relação ao que as pessoas te conhecem e tudo mais. Então, o Spin Selling é uma metodologia de venda voltada para vendas de negócios maiores. Por que eu estou indicando também o Spin Selling? Porque o Spin Selling, que às vezes o cara fala, não, venda é para o cara que entende vendas, que tem lábia, que nasceu com dom, enfim, aquela velha história de sempre. Quando a gente fala de Spin Selling, muitas vezes a gente está falando da venda técnica. Você conhecer do negócio, você entender do negócio, você fazer as perguntas certas e tudo mais, e isso certamente vai te ajudar a executar uma venda. Basicamente, o Spin Selling, de forma rápida, vou colocar aqui. Selling. Ele passa por um processo de 4 perguntas ou 4 situações. Então, nós temos a situação 1, que são as perguntas de situação. Eu vou tirar esse negrito daqui e colocar um número. Você passa pelas perguntas de situação. Nas perguntas de situação, basicamente, você vai sondar o seu cliente. O seu objetivo é entender todo o contexto do cliente, do que ele vive, ou seja, você vai aprender e você vai descobrir mais sobre o atual momento, quais são as motivações, quais são os interesses desse potencial consumidor e assim por diante. Então, basicamente, essas perguntas são perguntas iniciais. Geralmente, a pessoa que não tem muita experiência com venda foca quase 100% do período nas perguntas de situação. Mas tem uma questão que é interessante. Nessas perguntas de situação, se você tem uma pesquisa prévia sobre o seu cliente, certamente você vai diminuir a quantidade de perguntas de situação.
para entender o atual momento do seu cliente. Então, é importante você conhecer esses 4 tipos de perguntas. O segundo aqui, nós estamos falando de perguntas problemas. As perguntas de problema estão relacionadas com as origens de venda do negócio. Tá? A partir dessa descoberta em relação aos problemas que você vai encontrar com o seu cliente, que você pode descobrir, por exemplo, qual é a solução existente para esse seu cliente. Por exemplo, você vai visitar, sei lá, uma academia. Então, você vai perguntar da atual situação da academia, quantos clientes ele tem, como é feito todo o trabalho de tráfego, como ele vende, se ele tem uma equipe comercial, quanto que ele investe, enfim. Você vai pesquisar sobre a situação. Em segundo, você tem a situação do problema. Qual é o problema que você tem? Quantos clientes você tem por mês? Como que é o seu processo de fechamento? Quanto que você gasta para atingir para buscar novos clientes? Então, você vai fazer perguntas para entender melhor qual é o problema. Tá? Então, a situação, você vai entender o contexto do negócio. A segunda base ali de perguntas são as perguntas relacionadas ao problema. A terceira, perguntas de implicação. Nas perguntas de implicação, basicamente, você precisa entender... aliás, você sabe do que o seu cliente precisa, mas ele não necessariamente está convencido do que ele precisa, que obviamente vai te dar uma série de razões para resolver o problema e contornar as implicações. Como assim? Você precisa mostrar para ele quais são as implicações que ele vai ter caso ele não resolva o problema. Por exemplo, o problema é: tenho poucos leads, meu fechamento está ruim, estão entrando poucos clientes, esse é o problema. Hoje, talvez ele opere no negativo, tá? Então ele vai falar, está entrando 50 clientes, mas eu estou perdendo 60. Está entrando 50, mas eu estou perdendo 60. Então a minha receita e, consequentemente, a minha lucratividade está caindo. E aí você vai começar a entender e mostrar para ele a implicação que esse problema vai ter. Você vai perguntar, por exemplo, para ele, daqui a 6 meses, se continuar assim, o que vai acontecer? Ele vai começar a entender que, se continuar nesse ritmo, daqui a 6 meses ele vai estar operando com um prejuízo gigantesco, por exemplo, e vai ter que fechar o negócio. Outra pergunta: quanto que você está tendo de custo para vender para esses clientes? E ele vai te dizer, enfim, se você é um bom profissional, certamente você vai conseguir diminuir esses valores. Então é importante, nessas perguntas de implicação, que ele entenda quais são os problemas que ele poderá ter, se ele não resolver os problemas ali que ele teve anteriormente. Por que eu estou falando de todas essas perguntas? Porque na hora de fazer a venda, você não tem que chegar lá falando, pô, eu sou o cara, eu já cuidei de 50 academias, gero lead para um monte de gente, etc. Cara, não vai dar certo. O cliente, ele vai comprar alguma coisa de você se ele entender que a sua solução vai resolver o problema dele e, obviamente, o valor que a sua solução tem para oferecer é maior do que o custo que ele vai ter. Aí entra muito a questão da relação barato-caro. Quando você tem um valor muito maior do que o preço, obviamente aquilo se torna barato. Quando você tem um preço muito maior do que o valor, aquilo se torna caro. Por isso que a ideia dessas perguntas é fazer com que o cliente enxergue valor no que você vai entregar. A partir do momento que ele enxergar valor, aí, obviamente, você vai conseguir ter bons resultados. E a quarta pergunta e última são as perguntas de necessidade. Nesse caso, o cliente já identificou os valores, já identificou o problema, ele já viu quais são os problemas, quais são as implicações que aquele problema pode gerar. Agora, nesse momento, no processo de conclusão, não resta dúvidas mais sobre o problema. O foco agora é você mostrar a sua solução para o seu cliente. A partir de agora, sim, você vai mostrar a sua solução. Né? Então, por exemplo, você fala,
O cliente falou que tem um grande problema com geração de leads. Só que você atende no nicho de academia e você tem um histórico muito bom para esse tipo de nicho. Então, obviamente, você pode começar a citar isso. Você perguntou para ele, quanto você está pagando para atingir cada cliente? Cada cliente te gera quanto de custo para trazer? Aí ele vai te falar, custa R$100. Só que você tem um histórico de gerar um cliente a R$20. Então, você vai conseguir construir para ele um futuro melhor. Construindo para ele um futuro melhor, obviamente, vai ficar mais fácil de você ofertar seus produtos e serviços. Essa é a ideia do trabalho de vendas, tá? E como eu falei, para conseguir clientes, você não vai fugir do processo de vendas, tá? Isso está enraizado, se vai ter que acontecer em algum momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei, também se inscreva em nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos aqui no nosso canal relacionado a marketing digital e todas as quintas-feiras nós temos aqui vídeos com dicas de livros. Beleza, pessoal? Então é isso, eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.